Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no pôr do sol do primeiro dia da semana, chamado de domingo, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Pela 11ª vez, vamos nos debruçar sobre o argumento do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa breve peregrinação aqui na Terra, e eles são 4. Morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 65 programas. Ao tema do inferno, 28 programas. E já estamos com esse no 11º, dedicado ao novíssimo mais gozoso, mais jubiloso, o mais importante e aquele para o qual nós caminhamos pressurosos, esperando, pela misericórdia de Deus, participar um dia dessa realidade gozosa. A palavra novíssimos, ela tem fundamentação bíblica e precisamente em 3 textos da Escritura. 2 no Apocalipse, capítulo 21, versículos 1º e 5º, e 2 Coríntios 5, 17. Apocalipse 21, versículo 1º, vi um novo céu e uma nova terra. No versículo 5º, um pouco mais à frente, eis que eu faço novas todas as coisas. E a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Portanto, a teologia católica foi muito feliz em sintetizar essas 4 realidades com esse nome técnico, as últimas realidades, as derradeiras realidades, com o nome de novíssimos. Avancemos na linha de continuidade dos programas anteriores, na nossa investigação sobre os textos do Novo Testamento que falam explícita ou implicitamente do céu, do paraíso, da felicidade sem fim. E agora vamos ler e comentar uma parábola que fala não só do céu como também do inferno, mas a parte que falar do inferno deixaremos de lado porque já abordamos. Só vamos falar a parte dessa parábola, a parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13, a parte que couber, a parte que vai se referir explicitamente ao céu. Vamos ao texto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor, eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes, dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam, não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Como praticamente todas as parábolas, essa começa, o reino dos céus será semelhante a, ou é semelhante a. E é exatamente o assunto que estamos abordando, o reino dos céus, para onde caminhamos pressurosos. Depois, o pano de fundo, a figura principal dessa parábola não são as virgens, mas o noivo. É uma das raras vezes em que nosso Senhor Jesus Cristo se chama de noivo. Cristo é o esposo da igreja. Desposou-a é o tema que o apóstolo Paulo desenvolve em algumas de suas cartas. Carta aos Efésios, carta aos Gálatas. É o tema também abordado pelo Apocalipse, quando diz que a igreja, ele vê a igreja toda engalanada, toda bem vestida,
pronta para ser desposada pelo Cordeiro, no final do Apocalipse. Jesus é o esposo. Estamos em expectativa aqui na terra e essas 10 figuras, 5 tolas e 5 prudentes, as virgens, são uma síntese de toda a igreja. Na verdade, em cada uma delas se vislumbra a igreja como um todo, sem mancha, sem mácula, que vai ser apresentada diante de Deus, expressão muito cara para o apóstolo Paulo. Elas estão aguardando o noivo chegar. Todas elas cochilam num determinado momento da noite e todas elas têm lamparinas, têm o bojo, têm o forjal, onde tem o óleo, tem as lâmpadas e tem o óleo. Na lâmpada, o brilho da luz. No óleo, aquilo que possibilita que a luz permaneça acesa. Os padres da igreja veem na luz uma alusão àquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. A luz, portanto, simboliza as boas obras. Já o óleo é associado à pessoa do Espírito Santo. Jesus, na sinagoga de Nazaré da Galileia, no começo de sua vida pública, é o episódio narrado pelo capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas. Dia de sábado, ele pega o rolo, o pergaminho com a Sagrada Escritura, o rolo onde está a profecia de Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar um ano de graça, para libertar os cativos, etc. E devolve o livro para o servente, todos na sinagoga têm os olhos fixos nele, e ele diz, hoje se cumpriu esta parte da Escritura que acabais de ouvir. Bem, o óleo da unção, o óleo da consagração, esse óleo, o Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor, Espírito e óleo, Espírito e unção, não deixa dúvidas de que na parábola das virgens, esse óleo que é colocado na lâmpada para permanecer acesa é símbolo do Espírito Santo. A luz, as boas obras, o óleo, o Espírito Santo. Assim, a única coisa que vai nos levar para o céu e que vai nos acompanhar quando deixarmos esta vida, isso é citado em Apocalipse 14, 13. Felizes os mortos felizes as almas dos que morrem no Senhor. Suas obras os acompanham, que eles descansem em paz. Suas obras os acompanham. Morrer no Senhor. Então, já sabemos aqui que óleo e luz, na parábola das 10 virgens, evocam, respectivamente, o Espírito Santo, o óleo, e as boas obras, a luz, pelos textos que já citamos. Ocorre que as virgens imprudentes não levaram óleo suficiente. Se o óleo tem relação, simboliza o Espírito Santo, num determinado momento da noite, da trajetória delas, não mais viveram no Espírito, não mais se deixaram conduzir pelo Espírito, cochilaram. As prudentes também cochilaram, mas cochilaram no Espírito. Existe um repouso que é negligente, o repouso das virgens imprudentes. Repousaram sem ser no Espírito. Descansaram, mas não levaram óleo consigo. Não levar o óleo é não ter uma vida de intimidade no Espírito, é não se deixar levar, não se deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Isso pode ser fatal. Já as virgens prudentes, epa, alto lá, vocês querem um pouquinho do nosso óleo? Nós não podemos, porque pode faltar para nós e para vocês. Vão comprar. Aqui não se trata de falta de caridade, aqui não tem nada a ver com solidariedade, porque a relação pessoal com o Espírito Santo é intransferível. A vida no Espírito não admite procurador. Não existe isso. Mãe, a senhora viva no Espírito por mim, porque eu vou viver aqui nas trevas. Não, ou você vive no Espírito, ou você tem uma relação pessoal única e intransferível com o Espírito Santo de Deus, ou você se abre para o Espírito Santo. Ou, do contrário, ninguém pode fazer isso por você. Se Jesus diz em Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, e cearemos juntos eu com ele e ele comigo.
A mesma coisa se aplica ao Espírito Santo. Ele não entra no nosso coração, ele não transforma o coração se nós não, individual e intransferivelmente, quisermos, consentirmos, permitirmos, aceitarmos. Por isso, o noivo chegou. O noivo está chegando, todo mundo se levanta. Epa, agora elas perceberam que está faltando óleo. Foi tarde demais, vão comprar. O noivo chegou nesse ínterim, a porta se fechou. Pronto, é aqui que nos interessa o versículo 10, porque ele fala explicitamente do paraíso. Diz o texto: ora, enquanto foram comprar, no caso as virgens imprudentes, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. O céu aqui é descrito como uma festa de bodas. E bodas, atenção, eu explico, é festa de casamento. É o desposamento, é mais do que o esponsal. É a festa em que se comemora essa união para sempre entre o noivo e a noiva, que deixam de ser noivo e noiva e passam a ser marido e mulher. A união indissolúvel de Cristo com a igreja. É grande esse mistério, diz o apóstolo Paulo nas cartas aos Gálatas e também aos Efésios, último capítulo, refiro-me à união entre Cristo e a igreja. Pois bem, a porta se fechou. O céu é uma possibilidade para qualquer criatura humana até o dia em que a porta se fecha. O que significa a porta se fecha? Quando não há mais possibilidade de alguém se converter ou se perverter, se na hora derradeira, a hora do instante em que é possível, estando na graça de Deus, pecar mortalmente, ou estando em pecado mortal, se converter para sempre como o ladrão que se arrependeu no derradeiro instante. A porta ainda não se fechou, mas quando a porta se fechar, assunto encerrado. Abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor. Não vos conheço, é tarde demais. Portanto, aqui está uma parábola cujo arremate fala, ao mesmo tempo do inferno, não vos conheço, portanto aqui vocês não vão entrar, mas o que nos interessa, pelo argumento do paraíso, uma parábola que fala explicitamente do céu como bodas, como festa de casamento, como júbilo por esse esponsal que agora se tornou uma aliança de marido e mulher, nosso coração desposado por Cristo, a igreja desposada por Cristo para sempre. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí, daqui a pouco a gente volta para mais outra parábola que trata do paraíso. Agora vamos a outra parábola que trata do céu, a parábola dos talentos. Ela é demorada também como a parábola das 10 virgens, aliás, até um pouco maior, mas precisamos citá-la toda para que nós tenhamos uma ideia de como Jesus descreve o céu. Cada parábola descreve o céu com uma característica. A parábola das 10 virgens, bodas. Vejamos agora a parábola dos talentos. Será também, isto é, o reino dos céus, como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito, vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim
o que recebeu só um talento. O Senhor disse-lhe: sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, recolhes onde não espalhaste? Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Várias pontuações precisamos fazer nessa parábola tão rica. A primeira, a desproporção entre céu e inferno. Céu é recompensa, inferno é punição pela negligência. Nunca se diz, e se fosse dito, seria impróprio, chamar o inferno como recompensa. Porque recompensa propriamente é só para quem faz. Para quem não faz, como é que se pode recompensar aquilo que não foi feito? Tem que se tirar daquela pessoa, tem que se punir aquela pessoa. Portanto, inferno não é recompensa. Aliás, nem vamos falar aqui do inferno, porque estamos falando do paraíso. Já abordamos, já dedicamos 28 programas para o inferno. Portanto, a frase que define o céu aqui: já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. O céu é algo que é dado em confiança e dado muito mais como recompensa do que aquilo que Deus nos deu para ser multiplicado, para ser aumentado, para ser acrescido. Aqui é impossível não deixar de falar da relação dos dons que Deus nos dá e da obrigação que nos compete de bem administrarmos esses dons, de multiplicarmos esses dons, aqui representados com a palavra talento, ou seja, é uma moeda e muito preciosa daquele tempo. Ou seja, Deus nos concede valores. Deus nos concede um tesouro. Deus nos concede algo valioso. E o que é valioso na nossa vida? Tudo. Nossa vida é valiosa. Nossa capacidade de entender e os dons que residem nela. Nossa capacidade de pensar, de memorizar, de decidir, de agir, nossa saúde do corpo, nossa saúde da alma, absolutamente tudo. Porque o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 4, 7, o que tens que não tenhas recebido. Portanto, tudo o que não é nosso, a saber, tudo o que é nosso, não nos pertence, com exceção do pecado, logo comportam, à luz das categorias dessa parábola, os talentos que Deus nos deu. Talentos que, por outro lado, não devem ser guardados, não devem ser concebidos por nós como algo que não deva ser aprimorado, multiplicado, aperfeiçoado. Aliás, por falar em perfeição, bem se aplica uma expressão do livro da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós essa obra excelente vai levá-la à perfeição até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam como o apóstolo Paulo nos chama obra excelente. E é Deus quem leva à perfeição a obra. A iniciativa é dele, mas também com o nosso consentimento. Por isso, os talentos que são dados a um 5, a outro 2 e a outro 1, devem ser multiplicados. Os dons que Deus nos deu devem ser aprimorados, aperfeiçoados, edificados, devem crescer. Essa é a nossa parte que cabe diante daquilo que Deus nos dá. E eu
repito, são abundantíssimos os dons. Tudo, com exceção do pecado, pode ser aperfeiçoado. Saúde pode ser aperfeiçoada, inteligência, memória, doação, todos os dons espirituais, nossas capacidades materiais, nossos sonhos, nossos projetos, tudo, absolutamente tudo. Depois, outra pontuação que em nada pode levar alguém a concluir que Deus discrimina e tem os seus queridinhos. Por que ele dá a um 5, a outro 2 e a outro 1? Porque ele quer. Porque ele é Deus. Até porque, humanamente falando, é absolutamente impossível você dizer que uma pessoa recebeu mais talentos que outras. Você pode imaginar, ter uma ideia quase sempre equivocada, essa é a minha opinião, de que tal pessoa recebeu mais talento que outras. Como se mede o número de talentos, de capacidades, de dons de uma pessoa, se os dons são espirituais e dons materiais? Simplesmente por dizer que porque aquela pessoa é favorecida por ter nascido no seio de uma família rica, que ela tem mais dons do que aquela que nasceu num bairro simples, alto lá. Os dons espirituais não se medem, aliás, nem se conhecem, nem são conhecidos até pela própria pessoa. Eu seria ingênuo se eu dissesse, se eu conheço todas as capacidades que Deus me deu, muitas talvez até agora eu não tenha descoberto e eu preciso descobrir, e é Deus quem vai me revelar, quem vai me dizer. Nem nós nos conhecemos. Em todo caso, por que não nos conhecemos? E com muito mais razão, porque não conhecemos o mundo, o universo do outro. Quem somos nós para dizer que Deus deu mais talentos para aquele e menos... E ainda que tivesse dado, e aqui para mim, a minha opinião, aqui entre nós, que ninguém da rua saiba, normalmente ele dá para uns mais talentos. Isso não significa dizer que ele ama mais aquela pessoa. Deus sabe a medida de cada um. Deus sabe também o momento exato de conceder os dons, ou de tirá-los, viu? Ou de tirá-los. Então, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, é a liberalidade de Deus, que dá o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, para quem Ele quer. O assunto é esse. É assim que se coloca. E ninguém se atreva a questionar por que Deus dá para uns certos talentos e para outros não. São dele. Ele tem os seus instrumentos. Ele sabe quais são as pessoas aptas, não porque elas são capacitadas, mas porque Deus quer capacitá-las. Deus não escolhe capacitados, mas capacita aqueles que Ele escolhe. E assim, a multiplicação, a labuta ao longo da vida, a colaboração, a corroboração dos dons que Deus nos dá, isso irá repercutir verdadeiramente na outra vida. Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, o que é pouco? É nossa vida aqui na terra. Em comparação com o céu, isso aqui tudo é pouco. Os momentos de felicidade, de alegria, de júbilo, de gozo. Em comparação com o céu, é pouco, é muito pouco. O céu é muito. Se você foi fiel no pouco, isto é, se você foi fiel administrando o que eu dei para você e multiplicou na medida de sua capacidade, você vai ser fiel no muito. Então, não vou falar aqui daquele que guardou e escondeu o talento debaixo da terra, porque esse vai para o inferno na parábola, o assunto aqui é o céu. Então, recompensa para quem foi fiel, recompensa para quem produziu, recompensa para quem arregaçou as mangas. Está terminando mais um encontro. Peço a você que no próximo domingo, no 12º encontro dedicado ao paraíso, você esteja conosco, domingo, 5h. Deus cúmulo de bênçãos à sua vida. Deus que lhe deu talentos, leve você a multiplicá-los, porque o tempo é breve. E oxalá no derradeiro instante de sua vida, depois de muito tempo que o dono, Cristo Jesus, que virá em glória, vai exigir contas dos dons, dos talentos que Ele lhe deu. Oxalá você tenha multiplicado esses dons para poder ouvir, para merecer ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Vai ser fiel no muito, entra no repouso do teu Senhor. Grande abraço, boa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.